Olá, galerinha do oitavo ano da EJA, como estão vocês? Professora Eva Vilma, mais uma vezinha aqui com vocês, mais uma semaninha. E aí, galera, como estão os estudos? Responderam as atividades? Se não, respondam, corram. Vão correr aí atrás do prejuízo. Envie para os professores de vocês, para o monitor. Acesse lá o portal, como já sempre vem, né, falando assim para vocês. E lá tem um material ótimo, certo? Vários. Não precisa só vocês pesquisarem porque estão precisando da aula, não. Lá está um material riquíssimo. Pode sim, vocês, com uma curiosidade ótima, observando e sim, tendo mais conhecimento de um assunto que você não sabia ou tinha dúvida. E aí aprendeu na curiosidade boa, a curiosidade do conhecimento, certo? Vamos lá, pesquise o portal Estude Casa Itabaianinha. Tem muito material, muitos professores legais lá. E atualizam. A verdade é essa. E hoje a nossa aulinha é sobre história, né? E o nosso tema é o governo português no Brasil. Vamos saber mais um pouquinho. Tem lá no material de vocês, quem tem o livro, né? Está na página 158. Acompanhe pelo material de vocês, certo, galera? Vocês têm esse acompanhamento aí. Quem tem material, esse material está lá na página 158. E vamos lá, dar o nosso up, dar um up no nosso estudo, na nossa história, porque ela é muito fascinante. E eu preparei aqui um material para vocês e vamos lá para a nossa viagem ao tempo. E aqui o nosso papel, né? Nossa entrada. EJA, aprendizagem ao longo da nossa vida. Todos nós, né? Isso. Brasil colônia, o período aí de 1500 a 1822. O governo, né? Vamos ver um pouquinho aí, falar sobre um pouquinho do nosso governo. De lá para cá, as mudanças, o que ocorreu, ninguém sabe como foi que aconteceu essas trajetórias históricas. No período colonial, no ano de 1530, o rei de Portugal organizou a primeira expedição com o objetivo de colonização. Esta foi comandada por Martim Afonso de Souza e tinha como objetivo povoar o território brasileiro, expulsar os invasores e iniciar o cultivo de cana-de-açúcar no Brasil. Para melhor organizar a colônia, o rei resolveu dividir o Brasil em capitanias hereditárias. O território foi dividido em faixas de terra, que foi doadas aos donatários. Estes podiam explorar os recursos da terra, porém ficavam encarregados de povoar, proteger e estabelecer o cultivo da cana-de-açúcar. A chegada dos portugueses. A conquista do Brasil foi em 22 de abril de 1500. Frota portuguesa de Cabral chega a Porto Seguro, na Bahia. O primeiro contato com os índios, troca de sorrisos e presente. A primeira missa no Brasil, rezada aqui no Brasil. As nações indígenas em 1500, Tupi-Guarani, G, Aruaque, Cariba, Charuá, Pano, Tucanos e outros. Tupinambás eram canibais. Exploração, violência e escravidão contra os índios. Isso tudo aí são os tópicos, né, da chegada dos portugueses aqui no nosso Brasil
o que ocorreu nessa trajetória toda. Os primeiros anos teve a exploração do pau-brasil, a mão de obra indígena, o trabalho por quinquilharias, né, escambo, venda da tinta na Europa, lucros para Portugal. Aí o outro tópico, a colonização necessária, ameaça de invasores estrangeiras, piratas, holandeses, ingleses e franceses ameaçavam o litoral, né, de invadir aí o litoral brasileiro, as outras colônias, né, como a Holanda e a francesa. A mineração. A descoberta de ouro no século XVII e XVIII vai provocar uma profunda mudança na estrutura do Brasil colonial. Para administrar a região mineradora, foi criada em 1702 a Intendência das Minas, órgãos responsável pela fiscalização e exploração das minas. Realizavam a distribuição de datas lotes a serem explorados e pela cobrança do quinto, 20% do ouro encontrado. Em 1720, foram criadas as casas de fundição, transformava o ouro bruto, pó ou pepita, em barras já quintadas. Quando ocorreu o esgotamento da exploração aurífera, o governo português fixa uma nova forma de arrecadar, o quinto, 100 arrobas anuais de ouro por município. Viu como era antigamente aqui a exploração de quem enricou as nossas custas? As consequências da mineração. A mineração mudou o eixo econômico da vida colonial do litoral nordestino para a região centro-sul. Incentivou o comércio interno, garantindo a interligação da região das Minas com outras regiões do Brasil. Houve também um grande aumento populacional na região das Minas. A sociedade passa a ter um caráter urbano e multiplica-se o número de comércio, intelectuais, pequenos, proprietários, funcionários públicos, artesãos. A sociedade mineradora passa a apresentar uma certa flexibilidade e mobilidade. Aí, com a chegada, né, desse ouro, dessas regiões, começou a ir para o comércio, sair daquela rota da mineração e, consequentemente, foi agora a vez do comércio, como está dizendo aí, né, dos artesãos, procurar um meio. Então, se locomoveram para a cidade, o centro urbano, para essa grande, quando o ouro parou, né, de ter aquela produção gigantesca, aí teve que sair daquela rota de lá, daquele povoamento da mineração. O gado e o tropeirismo. No século XVII e XVIII, os tropeiros eram parte da vida da zona rural e cidades pequenas dentro do sul do Brasil. Os tropeiros conduziam gado e levaram mercadoria para serem comercializadas na feira de Sorocaba. De São Paulo, seguiam para os estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Aí tem a foto, né, de antigamente dos tropeiros, que era conduzindo, saía com os gados, né, cortando as regiões por dentro de rios e do cerrado aí das matas. Em direção às minas, o transporte feito no lombo de animais foi fundamental devido aos acidentes geográficos da região,
que dificultavam o transporte. O tropeiro passou a ser o principal abastecedor do mercado das Minas Gerais. Aí, o gado, né, que não é como agora, antigamente se usava muito, né, era mais assim, porque não tinha caminhão, não fazia essa condução por vias marítimas, então os tropeiros, né, os vaqueiros, como chamamos por aqui, conduziam essa boiada para outro estado, para outra região. Rebeliões nativistas. Aqui tem um pouquinho, né, do que aconteceu logo nas rebeliões. Contestavam um aspecto específico do pacto colonial, não propriamente falando em independência, possuindo caráter regionalista. Quando começou o pessoal ter outras ideias e não a concordar mais com o governo, né? A Inconfidência Mineira em 1789. O grupo composto pelo alferes Joaquim José da Silva Xavier, conhecido por Tiradentes, pelos poetas Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa, pelo dono de mina Inácio de Alvarenga e pelo padre Rolim, entre outros representantes da elite mineira, decidiu lutar contra os abusivos impostos cobrados pela coroa portuguesa na região de Minas Gerais, influenciados pelos ideais iluministas e pela Guerra de Independência dos Estados Unidos. O objetivo do grupo era conquistar a liberdade definitiva e implantar o sistema de governo republicano em nosso país. Sobre a questão da escravidão, o grupo não possuía uma posição definida. Estes inconfidentes chegaram a definir até mesmo uma nova bandeira para o Brasil. Ela seria composta por um triângulo vermelho no fundo branco, com a inscrição em latim: Libertas quas será tamen, liberdade ainda que tardia. Então aqui, né, tem uma foto de Joaquim, né, Tiradentes, e como seria a bandeira, né? Os revolucionários queriam esse tipo de modelo para gritar, modelo de bandeira, né? A sua liberdade. A Conjuração Baiana, revolta dos alfaiates, em 1798. Foi um movimento separatista que contou com a participação de sapateiros, alfaiates, bordadeiros, ex-escravos e escravos. Em alguns momentos, teve o apoio de padres, médicos e advogados. A transferência da capital para o Rio de Janeiro, em 1763, fez com que privilégios fossem retirados de Salvador e os recursos destinados à cidade foram reduzidos. O aumento de imposto prejudicou sensivelmente as condições de vida da população local. O movimento foi fortemente influenciado pelos ideais iluministas propagados pela Revolução Francesa, pela luta de incompetência do Haiti e dos Estados Unidos, e pela maçonaria. Formou-se então a Sociedade Secreta Cavaleiros da Luz. Alguns dos participantes do movimento distribuíam panfletos convocando a população a se posicionar contra o domínio de Portugal. Passaram a difundir propostas e ideias radicais entre os regimentos de soldado e a população em geral. E aí temos esse outro modelo aí também de bandeira, naquela época da Conjuração Baiana, foi denominado este nome, né? Que teve essa outra revolta também. E agora o nosso desafio. Tivemos aí
pequeno passeio. Vamos fazer aí um relato e ilustre com figuras, falando um pouco sobre esse período. Esse que vocês acabaram de ver, tem no livro de vocês ou no material, mas se não, tem como vocês pesquisarem e atrás correr, ilustre, coloque fotografia, fale um pouquinho, é vocês que vão falar do que entendeu, mas coloque fotografia e fale sobre este período. Tá simples, fácil, tá? Beleza. Criancinha de primeiro ano, de primeira série, faz. E a mensagem da semana. Estudar pode não ser o que mais gosto de fazer, mas será essencial um dia para fazer o que você mais gosta. Então, lembre, galera, estudem. Mesmo que, eu não gosto de inglês, mas será essencial. Sem o estudo, a gente não alcança, não almeja aquilo, por mais simples que seja, mas precisa do estudo, certo? Aqui é o link da atividade, responda, envie para o professor, para o monitor. E até a próxima aula. Se Deus nos permitir. Se cuidem.